torcida tricolor, o São Paulo acabou, né, conseguindo finalmente conquistar o seu primeiro ponto fora de casa, né? A gente fica meio desanimado, foi um empate, né, 0-0. E aquela coisa assim, que um gosto amargo. A gente esperava um pouco mais do São Paulo, né? O São Paulo enfrentou o Sport na Ilha do Retiro. Poderia ter tido de repente, poderia ter feito uma partida melhor do que fez. Né? O São Paulo está aí procurando um caminho dentro desse Campeonato Brasileiro. Mas assim, gente, não tem milagre. Assim, o São Paulo vendeu alguns jogadores, algumas peças importantes. O São Paulo erra em muitas coisas, assim, coisas que eu já comentei aqui em outras lives, né? Coisas, por exemplo, a gente deixou o Marco Aurélio Cunha ir embora e vamos escolher um outro diretor de futebol. Quer dizer, a gente só chama o Marco Aurélio Cunha quando a coisa está ruindo, quando estamos caindo, quando estamos numa situação desesperadora. Estamos tomando decisões terríveis. A gente vende David Neres para comprar o Prato, tudo bem que eu gosto do Prato e tal, mas a gente vende valores, a gente procura tentar contratar, mas não contrata ninguém, e quando contrata é refúgio, é jogador que vem com diferença de perna. Aliás, o São Paulo é o time que mais compra jogadores que não tem condição de jogar. Porra, o jogador chega no São Paulo e fica meses sem conseguir jogar. Ah, não, é porque a perna dele, uma perna tá mais musculosa que a outra. O cara tava jogando no outro time, mas quando chega no São Paulo, os caras olham e falam: esse cara, não, se ele jogar vai fazer mal, ele vai quebrar, o cara vai machucar. Daí a gente fica meses recuperando o atleta. E aí, quando recupera, o cara se machuca e fica meses no departamento médico. Eu não consigo entender o que está acontecendo com o São Paulo, que é o time do Brasil que mais, do time da Série A, que mais tem jogadores contundidos, jogadores no departamento médico, jogadores sem condição física e técnica. E quando contrata jogador tipo Michael Suel, ah não, uma perna dele está mais musculosa que a outra, o cara jogou uma partida, já tem que, não, vou ter que fazer reforço. O Lugano tem que fazer reforço. E aí vem fulano e tem que fazer reforço. E aí a gente vai enfrentar todo mundo cheio de desfalques. E assim, a diretoria acha que a parte física e técnica está legal, mas jogador contunde mais do que qualquer outro time do Brasil, ou a gente só contrata jogador que está em situação aí ruim e que precisa de um acompanhamento, etc e tal, ou jogadores reservas que a gente está pensando no futuro. Bom, enfim, enquanto a gente pensa no futuro, o São Paulo foi enfrentar o Sport num jogo sonolento, um jogo que o São Paulo não conseguiu criar mais uma vez, um jogo que o São Paulo demorou para encaixar alguma coisa, e que foi salvo por Renan Ribeiro, que fez aí 2 ou 3 intervenções milagrosas. Eu ia falar miraculosas, mas tanto faz. Milagrosas, miraculosas. E o que é curioso, que assim, aqui no site a gente defende a titularidade do Renan. Eu, a Vives, o Gabriel, a Larissa, a galera aí que escreve, né, os colunistas, enfim, todo mundo fala do Renan Ribeiro há muito tempo, desde quando Osório, né, o Juan Carlos Osório o definiu como titular. A gente fala que o Renan Ribeiro deveria ser o goleiro titular, né? O Bausa apostou no Denis de modo assim completamente descabido, né? O Bausa, se tem uma coisa que o Bausa errou, foi na escolha do goleiro. E o próprio Rogério, que é da posição, que apostou em Sidão e Denis e insistiu no Denis. E aí eu fico pensando, cara, o Rogério era goleiro e demorou, e eu coloquei isso no Twitter, meses para entender que o Denis não tem condição de ser titular de São Paulo, e agora o Rogério está apostando em Cícero, e está apostando em Lucão, e está apostando em Wesley, e está apostando em jogadores que a gente não consegue entender, e a gente não consegue defender. Ainda que o elenco de São Paulo seja fraco e mal montado, e que o Vinícius Pinotti não dê as caras para explicar o que está acontecendo, ou quem o São Paulo está tentando contratar, porque vende, porque precisa de dinheiro, e não contrata ninguém, e aí a gente vai ficar aí, a gente foi desclassificado no Paulista, a gente foi desclassificado na Sul-Americana, a gente foi desclassificado na Copa do Brasil, e a gente está fazendo um campeonato minimamente razoável no Brasileiro.
E o nosso diretor de futebol, que abriu mão do salário, mas que também é inexperiente, nunca foi diretor de futebol, nunca lidou com futebol na vida, e ninguém comenta isso, só falam da inexperiência do Rogério, não fala de contratação e não dá as caras para falar da renovação ou não de Lugano, que é uma vergonha na história do clube. Eu sei que eu já falei isso 1 milhão de vezes, mas, gente, vocês não têm ideia do absurdo que é não renovar com Lugano. É um absurdo. E Lugano é melhor do que os zagueiros que estão jogando, ainda que o Lucão não tenha errado hoje, mas quando a zaga do São Paulo falhou com o Maicon, que aliás o Maicon é uma coisa curiosa, o Maicon é o zagueiro de sobra, segundo o Rogério, por isso o Lugano não pode jogar. Então assim, a gente pode jogar o Marcinho de ala, o Marcinho de atacante, e o cara pode desenvolver 2 papéis. Mas o Maicon não. O Maicon, quando é 3 zagueiros, ele só consegue ser zagueiro de sobra. Porque ele deve ser incapaz de cumprir outra função. E aí a gente não pode colocar o Lugano, que seria o melhor zagueiro de sobra que a gente teria. Não foi o ataque que não funcionou, a defesa que não funcionou. Nada funcionou. Aliás, a defesa, quando falhou, o Renan Ribeiro estava lá. E a gente defendeu a titularidade dele. E é isso que a gente está falando aqui. O São Paulo é um time apático. Um time que não consegue. A gente conseguiu 0-0. Conquistar um 0-0 e a gente tem que comemorar. Que é o primeiro ponto fora de casa. Sabe? Então, assim, é muito difícil, muito difícil. E, assim, eu lembro que a gente falava do Gustavo Oliveira aqui. Gente, a galera fez uma campanha contra Gustavo Oliveira. Gustavo Oliveira errou muito menos do que erra o São Paulo depois que ele foi embora. O Gustavo Oliveira trouxe o Cueva, a revelia da diretoria, que depois, né? A revelia da diretoria, e era o jogador, é um jogador hoje essencial. Trouxe Gilberto, trouxe o Hudson, que a gente trocou do jeito mais idiota pelo Neilton. E aliás, é outra coisa que eu não consigo entender. O São Paulo enfrentou o Avaí. E o Lugano pode jogar porque os atacantes não são tão rápidos. Daí a gente contrata um jogador do Avaí, porque o cara é rápido, manda o Neilton pro Vitória, e aí o Lugano não pode jogar contra o Neilton, porque o Neilton é muito rápido. Ué, e esse cara que a gente contratou era o quê quando enfrentou o Lugano? Então, assim, tem tantas coisas incoerentes e descabidas que a gente tem que comemorar o 0-0 num jogo ridículo, num jogo pífio, num jogo muito, 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 muito ruim. Então, assim, não dá para falar. O São Paulo está completamente perdido. A gente tem, assim, um estatuto novo que foi colocado aí, e a gente tinha esperança em estatuto novo. O Leco teve a oportunidade de fazer história e colocar profissionais como o estatuto previa. Ele colocou as mesmas pessoas que sempre estiveram lá. As mesmas pessoas, inclusive o Pimenta, que era o candidato à oposição. Ou seja, eu duvido muito que se o Pimenta tivesse entrado, teria mudado alguma coisa. E aí a gente tem as mesmas pessoas de sempre administrando o clube, agora elas são remuneradas, não temos mudança nenhuma, não temos nenhum horizonte para o futuro e temos um diretor de futebol, que era antes o diretor de marketing, que no marketing não fez grande coisa, a única coisa que conseguiu, um monte de patrocínios pagando preços ínfimos para poluir a camisa, com um monte de nomes, etc, 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 e o São Paulo não tem dinheiro para contratar ninguém. E quando vai contratar, pensa, vamos vender o Rodrigo Caio, vamos lá ver o terceiro reserva do Santos, o quarto reserva do não sei quem, gente, enfim, eu não sei, eu não sei para onde, o que o São Paulo espera conseguir, mas se quer conquistar a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro para se classificar para a Libertadores, vai ter que fazer mais do que está fazendo. E a gente tem que entender o que está fazendo o diretor de futebol que não consegue contratar ninguém, e ele tem que dar as caras e falar, não tem dinheiro, estamos quebrados. Então fala, a gente vai montar o time para, sei lá, 2030, o São Paulo vai tentar disputar alguma coisa. A gente tem que entender o que está acontecendo no São Paulo. Não é só culpa do Rogério, apesar do Rogério ter muita culpa de insistir em Cícero. Caramba, hein? O Cícero deve ser, assim, o melhor jogador da face da terra. Faz muito tempo que o Cícero não joga bola, mas vamos insistir com o Cícero. O Lucão falha contra Vitória e Corinthians, mas é titular hoje. O Lugano não falha, não pode ser titular. O Wellington Ney jogou quando? Lá na Copa Flórida, na Florida Cup. Foi a última vez que ele jogou. Ele jogou razoável, não fez gol, não fez nada demais. Mas a gente insiste. A gente insiste um monte de jogadores. Mas eu não vejo solução nem caminho fácil para o São Paulo.
vou torcer, vou acreditar, temos que ir no estádio, a gente torce nos momentos difíceis, a gente não vai baixar a cabeça, como eu falei aqui, mas é desanimador ver um time desse jogando desse modo. E a gente, se é para apostar em Cícero, pô, vamos apostar em Lucas Fernandes, vamos apostar mais em Tomás, o Tomás joga bem e vai pro banco, o Cícero joga mal e é titular. Qual é a explicação? Assim, alguém me explica, porque eu não estou de verdade conseguindo entender o São Paulo. Tem muita coisa errada no São Paulo. A gente não pode só olhar número. Tem muita coisa errada, né? E aí a gente está vendo, enfim, eu tô assim, consternado, eu estou chateado. E assim, lógico, é um 0-0, é um ponto fora de casa, mas é pouco para que esse time pode produzir. E a gente está vendo aí outros times, claro, não é só o São Paulo que tem dificuldade, Palmeiras do Cuca, que é um grande treinador, que conquistou o Campeonato Brasileiro do ano passado, está com dificuldades. Mas, pô, se pegar o Carille do Corinthians, o cara começou agora o trabalho, e ele está sambando com um elenco que não é tão melhor que o do São Paulo. Então, sim, tem mão da diretoria, tem mão do técnico. Rogério Ceni está errando, Leco está errando, Pinotti está errando, diretoria está errando. Não quer dizer que a gente está pedindo a cabeça de ninguém. A gente só quer entender onde esses caras estão e onde está o discurso deles. O Leco não pode só aparecer quando o São Paulo está ganhando. O Pinotti não pode aparecer só caso ele consiga contratar alguém. Ele tem que aparecer agora para explicar por que não renova com o Lugano e não deixar essa briga aí de corda entre Rogério Ceni e Leco, que é uma coisa ridícula para a história do clube. Aliás, o São Paulo não tinha nem que discutir. Tinha que renovar, tinha que ter grandeza, tinha que ser diferenciado, que nem é o discurso do Leco. O Leco foi eleito e, não, olha, o São Paulo é diferenciado, igual o Rodrigo Caio lá que foi diferenciado. Ô Leco, desculpa, você não está sendo diferenciado. Você está ministrando o clube na mediocridade da maior parte dos clubes brasileiros. Você está desrespeitando a história de um dos maiores ídolos da história do clube e da história recente, é o maior ídolo, porque o cara reivindica coisas para os jogadores. E se os jogadores não gostassem do Lugano, os caras não iam fazer campanha na internet para a renovação dele. Os jogadores estão fazendo isso. Então, assim, vergonhosa essa demora. E se nós estivéssemos tendo resultados em campo, a sua administração estivesse funcionando, tivéssemos um patrocínio master que estivesse pagando o que o São Paulo merece, pela grandeza e pela história que tem, aí o senhor poderia ter a soberba de falar, não preciso renovar porque eu estou bem pra caramba. Eu só usei o Lugano para me reeleger, para fazer as vezes com a torcida e agora posso jogá-lo fora. O senhor pode jogar fora, eu não vou jogar. Eu não vou jogar esse cara fora. Eu não vou jogar um dos maiores ídolos da história de São Paulo fora. Porque eu tenho respeito e amor por esse clube. Eu não tô no clube procurando poder, querendo ser o mandatário, querendo ser o manda-chuva. Essa é a diferença. Só que assim, o que eu faço é tentar levar a torcida em campo, é tentar fazer a galera gritar, é tentar fazer o pessoal empurrar os jogadores. Temos jogadores de caráter, temos gente lá dentro brigando pelo São Paulo, muita gente brigando pelo São Paulo. O que a gente não pode ter é essa soberba. E nós temos uma alma que está sendo despedaçada por uma administração que, quando foi conveniente, utilizou e utiliza a imagem de Lugano. Para vender sócio-torcedor, usa o Lugano. Para vender passeio, usa o Lugano. Mas na hora de renovar, não, olha, temos que ver o custo-benefício. Pelo amor, nós estamos falando de custo-benefício, o senhor está sendo remunerado, cargo que nunca foi remunerado, agora está sendo remunerado, colocou 7 pessoas lá, que eram pessoas que já estavam lá, mas agora remuneradas. E qual foram as mudanças que o São Paulo conseguiu? O que o São Paulo fez nesse período aí dessa administração nova? Então, assim, o jogo hoje foi um show de horrores, como eu estou vendo aqui nos comentários, né? E eu estou muito chateado com tudo que está acontecendo. Nós temos que repensar tudo, mas eu vou continuar tendo esperança. Nós vamos ter que fazer muita força para o São Paulo agora. Vamos acordar o que é preciso fazer para que o São Paulo comece a tratar seus ídolos e seus jogadores da maneira como tratava quando foi campeão tantas vezes. Por exemplo, o Auro, que apareceu uma polêmica dele agora, mas o Auro não pode ficar em Cotia porque ele não tem idade. Gente, pelo amor de Deus, quantas pessoas dormem em Cotia? Quantos atletas dormem em Cotia? Responda essa pergunta, São Paulo, quantos jogadores dormem lá?
para não permitir que um jogador que está se recuperando de uma lesão, mas ele está emprestado, não é responsabilidade nossa. Querido, ele é nosso. Jogador do São Paulo tem que sentir a segurança. Eu sei que o São Paulo pagou a cirurgia e não deveria ter pago, não era responsabilidade. Eu sei que o São Paulo faz o mais do que deveria, mas a gente está acostumado do São Paulo fazer muito mais do que deveria. A gente está acostumado com jogadores de outras agremiações admirando o São Paulo. O que há para se admirar no São Paulo hoje, na administração do São Paulo, porque na história do clube tem muita coisa para ser admirado. Mas a gente está pisoteando em tudo isso. Hoje o jogo foi um jogo pífio, o São Paulo não conseguiu produzir, teve pouquíssimas oportunidades, muito mais na voluntariedade de Prato, que brigou muito lá na frente, e de Gilberto, que quando entrou, ele mostrou mais uma vez que a gente não entende por que ele é o eterno reserva. Foi dele que saíram as melhores oportunidades de gol, foi dele que saiu um cabeceio para o Magrão fazer uma defesa espetacular, e foi isso o jogo. Do lado da defesa, o São Paulo teve uma atuação segura do Lucão, que é um cara que eu não confio, que falha muito quando está sob pressão, um jogo ruim do Cícero para variar, e uma atuação brilhante de Renan Ribeiro. Não teve ninguém mais assim com grande destaque, o resto fez assim um jogo normal, mas o Tomás muito voluntarioso, aliás o Tomás deveria ter sido titular contra o Corinthians, enfim, né? Mas o Prato é um monstro raçudo, Renan Ribeiro um monstro raçudo, temos esperança, só que a gente precisa repensar o que é esse clube, a gente precisa explicar para os jogadores o que é a grandeza desse clube, e o começo disso é renovando com um dos maiores ídolos da história recente. Enquanto ninguém fizer isso, o São Paulo vai padecer, vai sofrer e vai se tornar um time apático. Porque nem essa molecada que pouco viu o Lugano jogar entende por que o São Paulo ainda não renovou com um cara que respira São Paulo, que vive São Paulo e que o coração bate em 3 cores desde quando ele vestiu a camisa a primeira vez. Tá bom? É óbvio que eu vou estar chateado e o Emerson perguntou por que não fala do Rogério. Rogério está errando. Erra quando não escala Rogério, erra quando... Desculpa, Rogério escalando Rogério. Rogério está errando. Erra quando não escala Lugano, erra quando insiste em Cícero, erra quando insiste em Lucão, errou quando insistiu em Denis. É normal que erre, mas está errando acima da medida, está demorando para se corrigir e realmente estou preocupado. Confio no Rogério porque é um cara diferenciado, que é um grande ídolo, é o maior ídolo da história do clube, tenho um respeito como pessoa, tenho um respeito como atleta, tenho certeza que entende mais de futebol do que eu, mas vendo, eu estou de fora, ele está lá dentro, vendo de fora, depois do jogo acontecido, Rogério está errando mais do que o normal. E o pior, ele erra e insiste no erro, como se quisesse provar para todos nós que ele está certo e nós estamos errados. Então o Rogério erra também, mas assim, eu não vou tacar pedras, nem ofender ninguém, como não vou fazer com o Leco, porque sei que Leco é São Paulino e acredita e gosta de São Paulo, mas está errando. Não vou tacar pedras, mas o Rogério está errando. Se fosse outro técnico, a gente estaria pedindo a cabeça de verdade. Quero acreditar e quero convocar todo mundo, porque a gente vai precisar fazer o nosso trabalho, que é torcer. É isso que nos cabe. Tá bom? Gente, eu agradeço demais, muito a presença de vocês, agradeço demais o apoio de vocês, agradeço a galera que está compartilhando o vídeo, que está fazendo essa corrente. Esse espaço aqui, Fala Bandana, é nosso, aqui nós somos donos, nós somos o São Paulo. O São Paulo não é Leco, o São Paulo não é Rogério, e o São Paulo não é, infelizmente, Lugano. Mas esses caras, Lugano é um cara que a gente tem que olhar o norte, Rogério é um cara que a gente tem que respeitar a história. Então assim, mas o São Paulo somos nós. Então vamos pro estádio empurrar, porque temos jogadores como Prato, temos jogadores como Rodrigo Caio, temos jogadores como... Enfim, temos jogadores que vestem essa camisa com vontade. Jusilei, que monstro que é o Jusilei, que monstro que é o Jusilei. Então assim, temos jogadores de caráter, temos jogadores decentes, temos jogadores que não estão rendendo, mas que a gente pode empurrar na garganta, tá bom? Agradeço a paciência de vocês e vamos seguir a semana, vamos tentar aproveitar o feriado para recarregar nossas energias para os jogos de fim de semana. Pelo menos conquistamos nosso primeiro ponto fora, é pouco eu sei, mas é o primeiro passo, tá bom? Um abração para todo mundo e até mais.